Olá, boa noite. Esse é mais um Estúdio Veja. Eu sou Duda Teixeira e hoje à noite a gente está aqui com a Maria Laura Canineu. Maria Laura, boa noite. Obrigado por ter vindo hoje. Obrigada por estar aqui. A Maria Laura é colunista da Veja e ela é diretora da Human Rights Watch, que é uma ONG de direitos humanos no Brasil, né? A Human Rights Watch, ontem, quinta-feira, lançou um relatório descrevendo a situação de direitos humanos no mundo inteiro, né? Maria Laura, te pergunto, tem alguma conclusão esse relatório? Bom, Duda, esse é um relatório que a gente faz todo ano em mais de 90 países, inclusive o Brasil, onde a Human Rights Watch tem trabalhos, né? E ele é um relatório que dá uma plataforma geral dos acontecimentos e fatos, dos avanços e retrocessos em direitos humanos em todos esses países. Esse ano de 2018, né, em relação aos fatos de 2017, a mensagem principal global do relatório é que é possível, e não só é possível, como vale a pena lutar contra os ataques aos direitos humanos que foram, ao longo desse ano, perpetrados contra líderes populistas autoritários. Quando a gente fala populistas, a gente fala de líderes que conseguiram, de alguma forma ou de outra, instigar os piores instintos das populações, promovendo políticas racistas, xenofóbicas, homofóbicas, né? Então, tem vários exemplos no mundo, tem o Trump nos Estados Unidos, tem o Rodrigo Duterte nas Filipinas, entre outros países. Esses são os que a gente viu a representação desse populismo de uma forma mais drástica para os direitos humanos. Rússia, China também entram nessa configuração. Mas, no entanto, mesmo assim, o que a Human Rights Watch entende que aconteceu foi que quando a sociedade civil, líderes políticos, autoridades, juristas se juntaram para resistir a esse processo, esse avanço populista não foi longe, né? E o exemplo central que a gente dá como o exemplo prático de que onde a resistência aconteceu foi a própria eleição na França, né, do Macron. Macron defendeu os princípios e valores democráticos vividamente, né, contra a Frente Nacional que tinha todo esse discurso bastante repressivo, bastante perigoso para os direitos humanos. Outro exemplo interessante, que é em outro continente, é na África. Na África do Sul, no ano de 2017, fez uma tentativa muito voraz de tentar que os países africanos saíssem do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional é um dos símbolos mais importantes da responsabilização pelos crimes mais graves contra a humanidade. E por uma perspectiva de que esse é um tribunal ocidental, que só é perseguidor, né, da África, dos ditadores africanos, a África do Sul fez essa tentativa. No entanto, o próprio continente se movimentou para evitar que isso acontecesse e no fim do ano só apenas um país africano saiu desse tribunal. Então, esses são exemplos. No entanto, do outro lado, tem áreas que o mundo não conseguiu resistir. Ou a resistência doméstica foi reprimida, como na Turquia, por exemplo, ou no Egito, ou a comunidade internacional não foi capaz ou foi indiferente ao que estava acontecendo. E isso a gente viu no Iêmen, que tem um conflito que já deixa hoje mais de 8 milhões de pessoas sob risco de intensa fome, doenças. O Iêmen tem também o Mianmar, né, onde uma população foi expulsa em razão de uma limpeza étnica, muito também afetando por meio de uma limpeza étnica por meio de crimes muito graves, como a utilização, por exemplo, do estupro contra mulheres. E hoje mais de 650 mil rohingyas já tiveram que sair e buscar refúgio no Bangladesh. Então, é um pouco essa mensagem de se há resistência interna e internacional, o avanço populista não pôde prosperar. Quer dizer, de certa forma, é uma boa notícia, né? O populismo não foi tão longe como a gente imaginava que iria, né? Você citou o Iêmen e acho interessante que a Maria Laura, ela, nas colunas dela na Veja, ela meio que abre os nossos olhos para algumas coisas, né? E o Iêmen tem um pouco de uma participação brasileira lá, né? Nessa guerra que é lá na Península Arábica, né? Você pode contar melhor a história?
Sim, com certeza. É bom a gente saber que tem coisas que o brasileiro não está muito atento, mas a Human Rights Watch já por pelo menos 2 vezes conseguiu documentar munições cluster brasileiras produzidas por uma empresa aqui no interior de São Paulo, que chama Avibras, que foram utilizadas nesse conflito do Iêmen pela coalizão árabe, né? A Human Rights Watch como um todo já documentou 18 oportunidades em que essas munições foram utilizadas. E qual o problema dessas munições, né? E por que elas são proibidas internacionalmente? As munições são chamadas munições de fragmentação, bombas de fragmentação, porque elas funcionam na prática como minas terrestres. Elas são umas bombas que, quando elas são atiradas, seja do céu, seja da terra, elas têm um potencial de fragmentação. Elas se espalham e você não tem a perspectiva de quanto tempo essas bombas elas podem estourar imediatamente ou elas podem estourar ao longo do tempo, se elas forem manuseadas. Então, a proibição internacional, existe uma convenção internacional já assinada por 119 países em que há uma proibição absoluta da utilização dessas armas pelo potencial fatal. O Brasil não só não assinou essa convenção, como produz e exporta por meio dessa empresa, que tem causado fatalidades. A gente documentou 2 vezes, uma em dezembro de 2016, uma em fevereiro do ano passado. Na ocasião de dezembro, houve fatalidades. 2 pessoas morreram com esse ataque onde documentamos uma bomba brasileira. E essa munição cluster, ela é feita realmente para atingir as pessoas, né? E não para destruir um alvo militar, alguma coisa assim. Né? Tanto que a proibição é em função de você não ter a capacidade de mensurar a fatalidade civil, não só no momento, como ao longo do tempo. Elas são, acho que para entender, a gente pode equipará-las às minas terrestres. As minas a condição e a natureza dela é muito parecida, por isso que elas são proibidas. Tá. Houve já manifestação da própria empresa em relação ao que a produção brasileira teria um dispositivo autodestrutivo e, portanto, não teria essa capacidade de fatal a longo prazo. No entanto, a Convenção Internacional não isenta absolutamente nenhuma dispositivo autodestrutivo. Todas as bombas de fragmentação são proibidas. Inclusive, empresas de países que não assinaram a Convenção, como Estados Unidos e Suriname, já se comprometeram pela repercussão negativa que essas bombas estão tendo, principalmente nesse conflito, já se comprometeram a não produzir mais. Tá. Maria Laura, agora falando um pouco do Brasil, né? Quer dizer, o relatório ele é enorme, ele fala sobre vários países, mas esse capítulo do Brasil ele é muito interessante. Eu vi ali que tem um destaque para a questão das execuções extrajudiciais, né? Vocês viram algum número? Isso teve algum aumento no ano passado? Sim, exatamente. Em relação ao Brasil, a gente vê 2 coisas que que saltam aos olhos e a gente fica muito preocupado com o histórico de direitos humanos. Um é a deterioração da situação de direitos humanos em relação à segurança pública e ao sistema prisional. Outro é uma contínua incapacidade do Estado de lidar com a violência contra a mulher, principalmente a violência em âmbito doméstico. Em relação à segurança pública, a gente viu um salto de 30% no número de mortes por ação policial, no Brasil como um todo. No lugar em que isso é mais presente e mais preocupante é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, mais de 1.000 pessoas foram mortas pela polícia no estado do Rio de Janeiro no ano de 2017. Então, ano passado, a polícia do Rio matou mais do que a polícia matou nos Estados Unidos inteiro. A polícia no estado do Rio de Janeiro. E mais do que a África do Sul. Porque muita gente vai falar, não, mas os índices de criminalidade nos Estados Unidos são muito menores do que no Rio de Janeiro. No entanto, a África do Sul é um país que apresenta alto índice de criminalidade. Sim, mas vocês também viram outro dado, que é a morte de policiais, né? As coisas estão ligadas? Né? Não, com certeza. Primeiro, acho que antes é bom esclarecer que quando a gente fala de mortes por ação policial, a gente não está dizendo que todas essas mortes são execuções. Certo. A polícia existe uma permissão legal de agir com o uso da força para proteger a sua própria vida ou para proteger a vida de terceiros. No entanto, então, existem mortes legítimas, a gente sabe da alta criminalidade, envolvimento de facções criminosas bastante
municiadas, né, muito equipadas. Então, a polícia age num ambiente de criminalidade intenso. No entanto, a gente documentou muitos casos ao longo desses últimos anos em que a polícia mata e que não é em confronto. Ela mata, ela executa o adversário, né, o suposto criminoso, e ainda encoberta aquela situação, tirando o corpo do lugar ou mudando a cena do crime para acobertar, na verdade, uma execução que deve ser investigada, porque ela excede a atuação legítima, né? Então, é isso que eu acho que tem que entender. É uma situação que sai do controle, né? Que sai do controle da legalidade, né? Que é indevida. Então, isso está muito ligado. A gente também está muito preocupado com a situação do próprio policial, né? Uma coisa leva a outra. Acho que eu tenho falado isso, a Human Rights Watch tem falado que a polícia no Brasil precisa muito, desesperadamente, quase da cooperação da sociedade. Ela precisa recuperar a confiança que a sociedade precisa ter nela. E essa confiança está completamente quebrada, principalmente em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, agora também em várias regiões do Nordeste, onde a gente está vendo uma crise de segurança pública muito intensa, né? A gente acho que tem 3 coisas. Você me perguntou da morte de policial e como isso também se relaciona, né? Existem 3 aspectos. Primeiro, a gente tem uma polícia no Brasil que não protege a sociedade. A gente tem um país com mais de 60 mil homicídios, uma taxa de resolução de crimes muito, muito baixa. Então, a sociedade não se sente protegida e tem medo. A gente tem uma polícia que excede no uso da força, que abusa, mas a gente também tem uma polícia completamente desprotegida. E a gente vê isso na desproteção do direito à vida. Mais de 400 policiais foram mortos em 2017. A gente vê isso, uma desproteção das condições de trabalho. A gente vê que a polícia muitas vezes não tem equipamentos para trabalhar, não tem remuneração adequada, não tem um apoio psicológico para trabalhar dentro dessa criminalidade intensa, e uma polícia que vê os seus próprios direitos e liberdade de expressão restritas. A Human Rights Watch vem, ao longo desses últimos anos, também documentando ocasiões em que policiais que tentaram participar do debate público em relação a como a gente quer que a polícia seja, foram desproporcionalmente punidos, seja por meio de prisão, ou policiais participando de protestos, ou fazendo críticas dentro do Facebook, por exemplo. Então, a gente acha que precisa de um processo de revisão do próprio modelo de polícia que a gente tem no Brasil. E você citou um pouco dessa questão da questão prisional, né? O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, e acho que no relatório de vocês está ali que são 2 presos para cada vaga, né? Isso. Quer dizer, isso é um cenário, um ambiente muito propício para as facções, né? Isso está no relatório também? Com certeza. O relatório demonstra uma preocupação de uma crise permanente, né? O ano passado começou com em 10 dias de janeiro do ano passado, nessa época, foram mais de 130 pessoas mortas, presos mortos, em função de conflito entre facções criminosas. Então, as facções criminosas dentro do sistema prisional são produto do descontrole e da falta de Estado, né? No Brasil ainda existe uma resolução que fala que para cada 5, que deve haver um servidor para 5 presos. No Brasil essa taxa é muito inferior, por exemplo, é mais ou menos. No estado de São Paulo, por exemplo, um servidor para cada 9 presos, e tem lugares ainda pior, ou seja, o Estado não está presente, né? Onde o Estado não está presente, as facções criminosas de alguma forma controlam, né? Outros dados interessantes são os dados de a não oportunidade de ressocialização dos presos, né? Em São Paulo, por exemplo, 10% apenas da população prisional tem alguma atividade educacional. 13% da população prisional tem alguma atividade laboral. Entendi. Mas então, o que eles estão fazendo... Mas você compara isso em relação ao resto do mundo, assim? Isso é muito pouco, né? Não é, assim, dentro de um sistema
que deve buscar a ressocialização, esse é um dado muito preocupante, porque o que a gente está oferecendo, essas pessoas vão voltar, as pessoas têm responsabilidade, lógico, depois que foram condenados em última instância, eles têm, não é que o Estado não deve usar as prisões como meio não é um meio punitivista, não deveria ser visto como uma possibilidade de ressocialização. Então, você entrar numa prisão no Brasil é você entrar num território sem lei. O Estado não está presente, as facções criminosas estão. A lei é da facção, né? A facção é que impõe o que pode e o que não pode fazer, né? E não só dentro dos presídios, né? Isso que as últimas rebeliões e os últimos estudos da Human Rights Watch vêm vendo que as facções extrapolaram os muros, né? Hoje eles dominam bairros, dominam a criminalidade dentro e fora, né? Então, não é aceitável que isso aconteça. O Estado tem que estar presente. Então, a gente vem falando de uma série de medidas para mudar esse quadro. Uma das medidas é, com certeza, a retomada do controle pelo próprio Estado. A ampliação do acesso à justiça. O número de defensores públicos também por população é muito baixo no Brasil. Não existe... Então, resultado disso é a quantidade de presos que ainda não foram condenados, presos provisórios, né? Esse é um balanço. Por que o sistema é superlotado? No Nordeste, por exemplo, tem estados que tem quase 70% da população que ainda não foi condenado. Que são misturados, muitas vezes, com os que são condenados. Com certeza. Né? E isso, do ponto de vista do direito internacional, dos direitos humanos, é absolutamente inaceitável. Uma das regras é realmente separação. Essa é outra medida, que retomada do controle, separação entre os presos, ampliação do acesso à justiça, oportunidades de ressocialização. E nesse aspecto também é interessante, porque a gente fala de retrocessos, a crise é permanente, mas é interessante notar que um dos avanços mais revolucionários do Brasil nesses últimos anos, e não foi só no ano passado, ele continuou, mas é um produto há um pouco mais tempo, é a instituição das audiências de custódia, né, no Brasil, que é um mecanismo eficiente para combater a superlotação. O que é a audiência de custódia? É a oportunidade, é o direito, na verdade, de todo preso de ser levado a uma autoridade judicial quando da sua apreensão. A pessoa é presa em flagrante, em 24 horas, no Brasil hoje, você tem que levar essa pessoa para o juiz. Porque nesse período o juiz pode determinar se essa pessoa vai responder o processo preso ou solto, né? Ou em liberdade. Isso é essencial, porque a gente tem, por exemplo, pessoas que cometeram ou pessoas inocentes que acabam ficando muito tempo até ela ter a oportunidade de ver um juiz, ou pessoas que cometeram crimes não violentos, um furto, que não merece a prisão, que mesmo que a pessoa fique 2 anos esperando essa oportunidade, ele vai ter ficado mais do que o próprio tempo que ele deveria se ele for sentenciado. Então, essa é uma revolução no Brasil. Há 2 anos isso foi implementado. Hoje, 19% dos municípios no Brasil já têm esses programas, que é pouco. Mas já você pode... É uma evolução. Antes não tinha. Então, a gente vai ver o resultado. Quando a gente fala tudo é ruim, a crise é permanente, a gente tem que investir no que pode dar certo e o que já está dando certo, porque a situação podia ser bem pior se não fossem as audiências de custódia. Tá. Maria Laura, um último tema que eu queria conversar com você é a questão da mulher, né? Eu lembro que no ano passado vocês fizeram um relatório, que vocês foram até Roraima, né? E, o que vocês descobriram nesse estudo? Nesse estudo, em relação à violência contra a mulher, né, principalmente a violência no âmbito doméstico, o que a gente vê é também uma incapacidade do Estado de investigar. Eu acho que esse é o ponto da nossa... O Brasil avançou muito legalmente legalmente e institucionalmente em ter mecanismos de proteção, a Delegacia da Mulher, tem vários, agora tem a Casa da Mulher, que em tese é um espaço onde a mulher pode levar a violência e ser tratada e tratar dela em seus vários aspectos. E esses centros funcionam aí? Tá, né? Tem poucos, e o que a gente viu em Roraima e o que a gente viu no Brasil é que não há um esforço de investigar todas as denúncias de violência contra a mulher, de violência doméstica. E por que isso é problemático? Porque a violência doméstica é um crime
que escala. Se você não tratar desde o começo, ele pode, o que é uma ameaça hoje, amanhã pode se tornar uma agressão física e no outro dia um homicídio. Entendi. E o Brasil tem uma taxa muito alta de homicídio contra as mulheres e grande parte deles, uma parte importante deles é o homicídio no âmbito doméstico, que foi cometido pelo marido, pelo companheiro, pelo parceiro. Isso é muito preocupante. Então, em Roraima, por exemplo, mesmo na delegacia da mulher, a gente viu, quando fomos no meio do ano passado, que havia mais de 8.000 casos, boletins de ocorrência de violência contra a mulher que estavam arquivados, que estavam sendo arquivados. E por que eles estavam sendo arquivados? Porque o Estado falhou em fazer as mais iniciais etapas da investigação. Obtenção do depoimento da mulher, um exame médico. Então, isso é muito preocupante, porque realmente se você o Estado perde a oportunidade de interromper aquele ciclo de violência desde o início e evitar uma morte. A morte da mulher nessa circunstância é uma derrota para o Brasil, porque são mortes que você pode prevenir, que você pode não deixar. Se tivesse feito, alguma coisa tivesse sido feita no começo ou no meio, não teria ido até o fim, que é o homicídio, e no caso, está falando de homicídios realmente que acontecem porque ela é mulher, né? Porque ela é mulher. É o que é classificado, classificou-se desde 2015, que a gente tem uma lei do feminicídio, né? O homicídio da mulher, que tem uma pena maior por ela ser pelo sexo feminino. Mas quando a gente fala, só mais um aspecto que é importante, quando a gente fala de o que o Estado não faz, por que ele perde a oportunidade, muitas vezes a gente vê que o Estado desencoraja a mulher a levar para frente. Porque muita gente não fala, não, mas a mulher não denuncia, isso acontece no âmbito da casa, ela demora para... Muitas vezes o Estado não faz isso, ela vai denunciar, às vezes não numa unidade especializada ou delegacia da mulher, o policial falou que vai para a delegacia da mulher, ela vai para a delegacia da mulher, está fechada, porque elas fecham à noite no final de semana. Ou seja, a mulher volta para casa, ela pode ser vítima da violência de novo. Entendi. Ou o policial fala, volta depois, porque daí eu pego, agora eu não tenho como pegar o seu depoimento. Muitas vezes acontece isso. Então, é um Estado que desencoraja a mulher. Ou, por exemplo, falta de salas. A gente viu em muitas delegacias que não existia, mesmo delegacia da mulher, uma sala privada, privativa para ela falar. Você pensa que as agressões são brutais e ela envolve um aspecto psicológico, um aspecto de vergonha muito grande. Então, você tem que ter um sistema que ofereça uma proteção. Então, se a mulher não vê que ela vai ser protegida, ela fica com mais medo. Se eu for denunciar, aí eu posso ser morta, ou se alguém descobrir. Então, o Estado tem que estar melhor preparado para oferecer essa proteção num crime que é tão violento para a mulher. Joia. Maria Laura, super obrigado pela conversa aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. O relatório é acessível no site, né? Sim. É www.hrw.org. Tá. Muito obrigado. Tem uma coluna sua, acho que imagino na outra semana, né? Estaremos aguardando. Muito obrigado. Esse foi mais um Estúdio Veja.